Bom dia, meu nome é Ânia Manoele Brito Barbosa, sou estudante de graduação de Engenharia Ambiental, EAD, da Faculdade Cruzeiro do Sul Virtual. E hoje eu estou aqui para poder apresentar o meu TCC. O tema do meu TCC é redução das chuvas ácidas em cidades com indústrias siderúrgicas visando a sustentabilidade empresarial. Aqui eu mostro resumidamente os tópicos que eu vou falar do meu trabalho com vocês aqui na apresentação. Resumo: com o advento da Revolução Industrial e consequente aumento da poluição atmosférica, surgiram grandes problemas ambientais na atualidade. E a chuva ácida é um desses problemas ambientais que foi abordado nesse trabalho, tratando-se resumidamente da formação de nuvens de neblinas composta por diversos ácidos que, quando em forma de nuvem ou neve, vem provocando grandes danos ao solo, plantas, construções e seres vivos, trazendo assim um desequilíbrio ao meio ambiente. Como acontece principalmente em regiões industriais e regiões vizinhas às industriais, inicialmente foi feita a definição desse problema, descrevendo seus efeitos oriundos da indústrias siderúrgicas, seus efeitos no meio ambiente e para a vida e saúde do homem, demonstrando as melhores tecnologias de controle de poluentes nas indústrias siderúrgicas. Segundo o Instituto Aço Brasil, destacando o papel da ecoeficiência, ferramenta utilizada para sintetizar a ideia de que é possível reduzir o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, aumentar a rentabilidade do serviço. E que, a partir dessa ferramenta, os especialistas criaram o P mais L, que é tecnologia de produção mais limpa, o programa de produção mais limpa, que aumenta a eficiência do uso de matéria-primas, água e energia, proporcionando, deste modo, a não geração, minimização ou reciclagem de resíduos e emissões, trazendo, assim, sustentabilidade para o negócio. A ideia do uso do P mais L nas siderúrgicas foi demonstrada de forma sucinta como aplicar, integrando os objetivos ambientais ao processo de produção, reduzindo, assim, resíduos e emissões para o meio ambiente, com ganho empresarial na redução dos custos de produção. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a introdução do trabalho, né? No século XVIII, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, mudaram-se as bases técnicas de extração, produção, distribuição, consumo na sociedade. Esse momento possibilitou a maior produção em larga escala e, consequentemente, maiores índices de poluição atmosférica. Ou seja, houve uma grande transformação da natureza para suprir as necessidades humanas. A chuva ácida tem sido um dos problemas ambientais mais preocupantes da atualidade. Esse termo foi criado por Robert A. Smith, climatologista e químico britânico, para definir uma anomalia que nasceu acidentalmente pela ação antrópica. Pensamento Verde, de 2013. Chuva ácida nada mais é do que a formação de nuvens e neblinas compostas por diversos ácidos originados principalmente da queima de combustíveis fósseis, como o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, que eles, associado com as partículas de água presentes nas nuvens, formam os compostos ácido nítrico e ácido sulfúrico. Quando caem de forma de chuva ou neve, né, esses ácidos provocam danos ao solo, plantas, construções e seres vivos. Pensamento Verde, 2013. Provocando desequilíbrio ao meio ambiente, pois capaz de descontrolar os ecossistemas, exterminando espécies de animais e vegetações nativas. Nos seres humanos, causam principalmente problemas de saúde pulmonares, entre outros. Esse fenômeno acontece em regiões metropolitanas, né, industriais em todo o mundo, por ações atmosféricas. As nuvens ácidas podem andar e precipitarem em regiões vizinhas também. Atualmente acontece principalmente em países em processo de desenvolvimento, de crescimento,
em processo de desenvolvimento com o crescimento desordenado das indústrias. Como exemplo, a gente pode citar Brasil, Rússia, China, México e Índia. Justificativa. A chuva ácida representa um dos problemas ambientais relevantes em regiões industrializadas. O trabalho foi explorado em relação a indústrias siderúrgicas. Seus efeitos adversos, tanto em ecossistemas naturais quanto em áreas urbanas, exigindo uma compreensão aprofundada do assunto para implementação de estratégias mitigadoras e preventivas, né? E aí a gente também vai falar um pouco sobre os objetivos. Analisar os efeitos e impactos socioeconômicos e ambientais da chuva ácida, investigando sua relação com a indústria siderúrgica, identificando os principais poluentes e ferramentas de controle atualmente disponíveis, propondo medidas mais efetivas na redução dessas emissões atmosféricas, investigando estratégias de sustentabilidade empresarial, contribuindo, assim, para o avanço do conhecimento sobre o assunto, melhorando o entendimento, né, e a aplicabilidade do programa de produção mais limpa, o P mais L, nas indústrias siderúrgicas. Poluentes na atmosfera. O problema vem se agravando cada vez mais nas últimas décadas, constituindo-se em problemas de natureza ecológica em várias regiões onde haja grandes aglomerações urbanas e centros industriais. Segundo Alves, etc., 2009, página 82, o intenso processo de industrialização tem colocado em risco a qualidade de vida dos habitantes das áreas urbanas, risco este relacionado ao ar que se respira nas cidades, o aumento da frota de veículos associado a fatores meteorológicos, como a temperatura do ar, pressão e umidade, tem contribuição com a concentração de poluentes em suspensão na atmosfera, gerando um clima urbano poluído e propício a desencadear diversos tipos de doenças aos habitantes de grandes centros urbanos. Agora vamos falar dos efeitos da indústria siderúrgica, né? Efeito da indústria siderúrgica na formação da chuva ácida, né? De chuva ácida. Conforme CONAMA 2010, em 2009, o Brasil ficou em 9ª posição no ranking da indústria de aço mundial, com a produção de 26 milhões de toneladas, o que apresentou aproximadamente 2,2% da produção mundial. Esse tipo de indústria emite os principais gases para a formação da chuva ácida, que são os óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre. Quando somados aos dióxidos de carbono, reagem com as partículas de água presentes nas nuvens, formando os compostos ácido nítrico e ácido sulfúrico, como já foi falado aqui, causando, assim, a chuva ácida. Vamos falar sobre o efeito da chuva ácida no meio ambiente. Entre os efeitos da chuva ácida, podemos citar o aumento da acidez das águas dos lagos, destruindo a vegetação aquática e, consequentemente, provocando a morte de peixes e organismos aquáticos, destruição de florestas, distribuição de células respiratórias das folhas das árvores, remoção de nutrientes do solo, corrosão do concreto, do cimento e do ferro de construções. Os lagos podem ser os mais prejudicados com o efeito da chuva ácida, pois podem ficar totalmente acidificados, perdendo toda a sua vida, conforme Coelho 2014. O excesso de nitrogênio lançado pela chuva ácida em determinados lagos também podem causar crescimento excessivo de algas e, consequentemente, perdas de oxigênio, provocando um significativo empobrecimento da vida aquática. A Mata Atlântica é extremamente afetada pelos efeitos da chuva ácida, pois a chuva ácida, né, ela faz clareiras nas florestas, pode acontecer, né, causar clareiras, né, podendo matar 2 ou 3 árvores. Aí, algum tempo
após muitas plantas que utilizavam a sombra dessas árvores podem morrer também, e assim vão indo até formar uma clareira. Essas reações destroem florestas. Também alguns agricultores são afetados com a chegada da indústria siderúrgica, pois com a chuva ácida as plantações são afetadas quase do mesmo jeito que as florestas, só que é destruída mais rápida, já que as plantas são do mesmo tamanho, tendo assim mais áreas atingidas. Já os monumentos e construções pelas cidades são constantemente afetadas pela chuva ácida, pois os ácidos presentes nesse tipo de chuva, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, são corrosivos em contato com essas superfícies. Efeito da chuva ácida para o homem. Segundo o Coelho, a chuva ácida ainda libera metais tóxicos que estavam no solo. Esses metais podem alcançar os rios e serem utilizados pelo homem, e essa água, né, dos rios ser utilizada pelo homem, causando sérios problemas de saúde. Então, a ingestão da água potável acidificada, né, por longos períodos, pode causar no homem doença de Parkinson, Alzheimer, hipertensão, problemas renais e, em criança, danos ao cérebro. Já o acúmulo de dióxido de enxofre no organismo dos homens é responsável por grande parte das doenças respiratórias. Tecnologias de controle de emissões de poluentes atmosféricos. Conforme a análise do Instituto Aço Brasil, as melhores tecnologias de controle aplicáveis e em uso no Brasil para o controle de emissões de poluentes atmosféricos nas diversas unidades de processo das usinas siderúrgicas são os seguintes sistemas. Para emissão de material particulado total, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, as tecnologias de controle analisadas são filtro de manga, MP total, precipitador eletrostático, MP total, SOx, NOx, lavador de gases, SOx, NOx. Estes equipamentos possuem eficiência para filtrar partículas e são, entretanto, indicados quando os gases possuem altas temperaturas e características corrosivas. Outra forma de minimizar os impactos causados por essa indústria são as técnicas de fim de tubo, que são ações que ajudam a diminuir o impacto ambiental de determinados resíduos que não puderam ser evitados no processo. A ecoeficiência é uma ferramenta utilizada para sintetizar a ideia de que é possível reduzir o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, aumentar a rentabilidade do serviço. E dentro da ecoeficiência, fundamenta-se 3 eixos básicos. Primeiro, diminuir o consumo de recursos. Segundo, diminuir o impacto na natureza. Terceiro, aperfeiçoar o valor do serviço ao produto. Fischer, etc., 2015. Após o entendimento da necessidade da aplicação de eficiência para o desenvolvimento sustentável, especialistas e líderes criaram um programa chamado P+L, né, que é o Programa Produção Mais Limpa. Este programa visa aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, proporcionando, deste modo, a não geração, minimização ou reciclagem de resíduos e emissões, como já foi dito aqui. No diagrama que a gente vai ver agora, podemos observar como é o funcionamento do P+L, né? Produção mais limpa, né? Ele faz um mapeamento, aí primeiro vai tentar minimizar os resíduos e emissões. Nível 1 é redução na fonte geradora, né? Aí pode-se modificar o produto, né? E encerra-se aqui, ou pode-se modificar o processo, né? E aí vai para a questão da housekeeping, substituição da matéria-prima, modificação da tecnologia. Já no nível 2, da minimização de resíduos e emissões, seria a questão da reciclagem interna, né, na indústria. E em relação à reutilização de resíduos e emissões, né, a gente vem para o nível 3 do P+L, que é a ciclos biogênicos ou reciclagem externa, que depois vem para estruturas ou reciclagem externa, que vem para estruturas ou materiais.
a gente entende que as técnicas de fim de tubo geram novas despesas para a empresa, como, por exemplo, a implantação de estações de tratamento. Por esse motivo, foi pensado como ferramenta de recuperação, né, para as indústrias siderúrgicas, né, implementar o programa P mais L, que é a produção mais limpa, programa de produção mais limpa, pois, por sua vez, integra os objetivos ambientais ao processo de produção, visando diminuir resíduos e as emissões em termos de quantidade e toxicidade, e implica, consequentemente, na redução de custos de produção. A implantação de um programa de produção mais limpa possibilita à empresa o melhor conhecimento do seu processo industrial, através do monitoramento constante para a manutenção e desenvolvimento de um sistema ecoeficiente de produção, com gerações de indicadores ambientais e de processo. Esse monitoramento permitirá à empresa identificar necessidades de pesquisa aplicada, informações tecnológicas e programas de capacitação. Além disso, o P mais L irá integrar-se aos sistemas de qualidade, gestão ambiental e segurança e saúde ocupacional, proporcionando o completo entendimento do sistema de gerenciamento da empresa. As metodologias existentes no P mais L para a prevenção da poluição são abrangentes. Nesse sentido, é importante focar na necessidade ambiental do município onde tem essas indústrias siderúrgicas. Agora, vamos falar um pouco sobre os benefícios ambientais e econômicos do P mais L, né? Eliminação dos desperdícios, minimização e eliminação do uso de matérias-primas e outros insumos impactantes para o meio ambiente, redução de resíduos e emissões, redução dos custos de gerenciamento dos resíduos, minimização dos passivos ambientais e ainda contribui para melhorar a imagem da empresa, né, perante o mercado de trabalho, aumento da produtividade, conscientização ambiental dos funcionários, redução de gastos com muitas multas e outras penalidades. Plano Básico Ambiental, PBA, para ajudar na aplicação do P mais L. Como sugestão, foi montado um PBA, Plano Básico Ambiental, onde contém um detalhamento das medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas pelo empreendedor para solucionar os problemas com impactos ambientais identificados no EARI, diagrama 2. E aí, dentro desse programa ambiental aqui, a gente, né, a gente montou o Plano Básico Ambiental e aí a gente, para que esse PBA seja efetuado, as empresas deverão seguir o plano de ação representado na tabela 1, que é essa tabela daqui. Fase 1, curto prazo do plano de ação. Reuniões para apresentação do projeto. Apresentação de ferramenta P mais L. Familiarização com membros do grupo com o processo. Levantamento de dados, apresentação de dados, análise de dados. Na fase 2, médio prazo, né? Comunicação interna, sensibilização dos colaboradores, capacitação de grupos, estudo de viabilidade, implementação e monitoramento das propostas. Fase 3, longo prazo, material informativo de apoio, acompanhamento dos processos aplicados. Isso é muito importante, a parte de monitoramento e acompanhamento. Pois a implementação de um programa de P mais L em indústria siderúrgica de grande porte devem trazer resultados positivos para o desenvolvimento das ferramentas de prevenção da poluição na produção do aço, junto com relevantes ganhos econômicos e ambientais para as empresas e para o meio ambiente. Conclusão. Pode-se observar que, com a aplicação do programa P mais L, irá proporcionar melhoria significativa em processos industriais em geral, com destaque para a siderurgia, pois significa redução de custos, eficiência do uso de recursos e uma imagem mais positiva para a empresa. Entende-se que em um processo industrial é necessário reduzir a geração de resíduos no geral.
As leis da termodinâmica afirmam que é possível, que é impossível existir um processo industrial sem perdas. E, sendo assim, deve buscar reaproveitar de todas as maneiras possíveis. A indústria siderúrgica necessita continuamente de um processo mais eficiente, visando a ecoeficiência, conforme sugere o programa P mais L, para que sempre se reduza, né? Cada vez que, desculpa, sempre pensar em reduzir as perdas, né? E sempre precisar de quantidade cada vez menor de matérias-primas para a mesma quantidade de aço produzido. Sempre pensando em reduzir as perdas e sempre precisar de quantidades cada vez menor de matéria-prima para a mesma quantidade de ácido produzido, tem que ser uma fórmula perfeita, que proporciona um menor impacto ao meio ambiente, gerando sustentabilidade, né, ao processo e, assim, gerando muito lucro para as indústrias. Então, essa é a minha apresentação do TCC. Espero que tenha ficado, né, tenha ficado claro, né, o que foi explicado aqui, né? Obrigada, bom dia.